O cometa 3I 2021 Atlas, mais conhecido simplesmente como 3I Atlas, tem atraído a atenção não apenas de astrônomos, mas também de curiosos e teóricos da conspiração ao redor do mundo. Isso se deve a uma imagem que circula na internet que gerou uma série de especulações sobre o cometa ter, de alguma forma, liberado uma nave alienígena ou uma sonda. De acordo com a imagem e os rumores, o cometa, que já é um objeto de estudo fascinante, aparentemente soltou um pequeno objeto que foi interpretado por muitos como algo artificial. No entanto, a explicação para esse fenômeno é bem mais simples e está ligada ao comportamento natural de cometas. Primeiramente, é importante entender o que é o cometa 3I Atlas. Ele é um cometa interestelar, ou seja, é um cometa que não pertence ao Sistema Solar, mas foi capturado por ele ou passou por sua vizinhança durante sua jornada. Ele foi nomeado após o telescópio Atlas, que é responsável por monitorar e identificar objetos próximos à Terra, como asteroides e cometas. Este cometa, em particular, foi o primeiro a ser identificado como de origem interestelar, o que faz dele um objeto astronômico bastante singular e digno de estudo. Esse cometa foi observado durante a sua passagem pelo Sistema Solar, o que deu a cientistas e astrônomos a oportunidade de estudar suas características e comportamentos. Como a maioria dos cometas, o 3I Atlas tem uma cauda composta por poeira e gases, que são liberados quando o cometa se aquece à medida que se aproxima do Sol. Esse processo ocorre devido ao aumento da temperatura, que faz com que o núcleo do cometa sublime, ou seja, se converta diretamente de sólido para gasoso, formando uma espécie de nuvem ao redor do núcleo. O ponto crucial da polêmica foi uma imagem que começou a circular nas redes sociais, que parecia mostrar uma espécie de nave ou sonda próxima ao cometa. A teoria, amplamente espalhada por teóricos da conspiração, afirmava que o 3I Atlas não era apenas um cometa comum, mas que ele teria liberado algo mais, como uma nave de origem extraterrestre. Essa ideia foi amplificada por outras imagens que mostravam um objeto escuro na frente da cauda do cometa, o que gerou ainda mais especulações sobre a presença de uma tecnologia alienígena. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso examinar o contexto e a origem dessa imagem. O fenômeno em questão foi, na verdade, um resultado do processamento de imagens feitas por telescópios que observaram o cometa, e não um objeto físico e separado. As imagens do 3I Atlas foram registradas quando os astrônomos estavam monitorando a cauda do cometa e a poeira que ele estava liberando no espaço. Essas imagens foram adquiridas utilizando um telescópio localizado no South African Astronomical Observatory. Esse telescópio foi usado para rastrear o cometa, e os cientistas realizaram observações detalhadas, obtendo uma série de 20 imagens em diferentes bandas de luz. O tempo de exposição foi de 30 segundos, e as imagens foram então processadas utilizando filtros especializados. O objetivo desse processamento foi melhorar a visibilidade dos dados, especialmente da cauda do cometa e das partículas de poeira ejetadas por ele. Isso foi feito com um filtro chamado Larson-Secanina, que é utilizado para melhorar a razão sinal-ruído das imagens. Basicamente, o filtro foi aplicado para reduzir o ruído, partículas e dados indesejados, e destacar as características mais importantes, como a cauda do cometa e a poeira. Ao aplicar esse filtro, o cometa foi isolado de outras partes da imagem, permitindo aos cientistas observar melhor a estrutura da cauda e, principalmente, qualquer característica que pudesse estar associada a uma liberação de material do cometa. Como resultado do processamento, uma área na frente da cauda do cometa apareceu como um objeto, o que causou confusão e gerou a teoria de que se tratava de uma sonda ou nave alienígena. A verdade é que o objeto que apareceu nas imagens processadas não é uma nave, uma sonda ou qualquer tipo de tecnologia alienígena. O que realmente está acontecendo é que o 3I Atlas teve uma explosão de atividade em seu núcleo, o que é um comportamento comum em cometas quando eles se aproximam do Sol.
Esse aumento na atividade causou a ejeção de poeira e gases do núcleo, formando uma nuvem que ficou visível nas imagens. Em termos simples, o que foi observado foi a cauda do cometa e uma nuvem de poeira que se formou devido à liberação de material do núcleo do cometa. Além disso, em observações adicionais realizadas por outros astrônomos, como Bruce Bowling, foi possível confirmar que a estrutura que estava sendo observada era parte dessa atividade contínua do cometa, e não algo que fosse artificial. As observações feitas em 27 de agosto, por exemplo, não mostraram a mesma característica, reforçando a ideia de que a estrutura observada era algo temporário, provavelmente associado a uma liberação de material do núcleo. Uma das explicações mais interessantes que surgiu após o processamento das imagens é que a atividade observada poderia estar relacionada a um tipo de explosão no núcleo do cometa. Como mencionado anteriormente, cometas podem passar por essas explosões de atividade quando se aproximam do Sol, o que resulta na liberação de gases e poeira. Esse tipo de atividade ocorre porque o calor do Sol aquece o núcleo do cometa, causando a sublimação do material sólido presente nele, que se transforma em gás e se espalha pelo espaço. Essa liberação de material pode gerar nuvens de poeira que, quando observadas com telescópios, podem parecer formar uma estrutura interessante na frente do cometa, como aconteceu com o 3I Atlas. No entanto, não há nada de extraterrestre ou inexplicável nisso. Trata-se apenas de um fenômeno natural e bem conhecido que ocorre com cometas. A principal causa do mal-entendido sobre a imagem foi o processamento das imagens, que incluiu a remoção do núcleo do cometa para focar na sua cauda. Quando o núcleo foi removido da imagem, o que restou foi uma visualização mais clara da poeira ejetada do cometa. A coisa na frente do cometa, que gerou as teorias sobre uma nave alienígena, na verdade era apenas parte dessa poeira ejetada, que foi capturada de forma isolada. É importante ressaltar que, após o processamento, as imagens mostraram claramente a cauda do cometa e a nuvem de poeira, e não qualquer tipo de nave ou sonda. A coisa que apareceu na frente do cometa era, de fato, uma nuvem de material que o próprio cometa havia liberado, e não um objeto externo ou artificial. O cometa 3I Atlas é um objeto fascinante e único, mas as especulações sobre ele terem liberado uma nave alienígena ou uma sonda são infundadas e baseadas em um mal-entendido das imagens processadas. O que realmente aconteceu foi que o cometa passou por uma explosão de atividade normal, liberando poeira e gases de seu núcleo, o que gerou a formação de uma nuvem visível. Essa nuvem foi interpretada erroneamente como algo relacionado a uma sonda ou nave devido ao modo como as imagens foram processadas. É importante lembrar que o 3I Atlas é, na verdade, um cometa comum no que se refere ao comportamento de cometas. O que torna esse cometa especial é o fato de ele ser interestelar, ou seja, ele não se originou do nosso sistema solar, mas passou por ele em sua jornada por outras regiões do espaço. Contudo, ele segue as mesmas leis e padrões observados em outros cometas, e a confusão com a imagem apenas mostra como a percepção pode ser alterada quando se lida com fenômenos naturais complexos. Portanto, podemos tranquilizar a todos, não há nenhuma nave alienígena ou sonda sendo liberada pelo 3I Atlas. O que está acontecendo é apenas um evento natural e fascinante, como muitos outros que os cometas nos oferecem. Porém, apesar de todas as explicações científicas e da natureza dos fenômenos observados no 3I Atlas, é importante reconhecer que, na vasta imensidão do universo, sempre existe um espaço para questionamentos e especulações. Embora as evidências observadas até o momento sugiram que a nave ou sonda detectada nas imagens do cometa seja, na verdade, uma consequência de um fenômeno natural, como a ejeção de poeira devido a uma explosão no núcleo do cometa, o fato de se tratar de um cometa interestelar abre portas para algumas considerações mais amplas. O 3I Atlas é o primeiro cometa registrado que vem de fora do nosso sistema solar, o que já lhe confere uma aura de mistério.
Em termos astronômicos, objetos interestelares são extremamente raros, e a chegada de um cometa desse tipo à nossa vizinhança cósmica, mesmo que por um curto período de tempo, é uma oportunidade única para estudos. Como cometas são considerados relíquias do início do Sistema Solar e podem conter material preservado desde os primórdios do nosso sistema planetário, a ciência está muito atenta a tudo que pode ser extraído do seu estudo. Agora, falando sobre as especulações alienígenas, apesar de a maioria dos astrônomos e cientistas descartarem qualquer possibilidade de atividade inteligente associada ao 3I Atlas, não podemos ignorar que o universo é vasto e cheio de mistérios. Não estamos ainda completamente cientes de todas as formas que a vida poderia existir, nem de como formas de inteligência poderiam se manifestar.